Olá, meu querido, olá, minha querida, tudo bem com vocês? Como é bom ter você aqui mais uma vez em nosso canal. Seja muito bem-vindo. E se é a sua primeira vez, seja bem-vindo também. Se você ainda não é inscrito em nosso canal, inscreva-se e ative o sininho para não perder nenhuma notificação, não perder nenhum vídeo de estudo da Palavra de Deus que nós estamos sempre trazendo aqui com muito carinho para você. E hoje nós vamos fazer aqui um estudo completo sobre Sodoma e Gomorra, a cidade que desafiou a Deus. A Bíblia nos apresenta duas cidades que se tornaram símbolo do juízo divino: Sodoma e Gomorra. Lugares que um dia floresceram em riquezas, mas que infelizmente caíram em ruínas por causa do pecado e da corrupção moral. Hoje nós vamos mergulhar no contexto histórico, teológico e espiritual dessas cidades e descobrir o que a destruição de Sodoma e Gomorra ainda nos ensina sobre o caráter de Deus e os dias em que vivemos. Fique comigo até o final, porque este estudo vai abrir os seus olhos para verdades profundas sobre o juízo e a misericórdia de Deus. E como texto base para esse nosso estudo de hoje, nós vamos ler lá no livro do Gênesis, capítulo de número 18, e o verso de número 20, e o capítulo de número 19, e o verso de número 29. Eu gostaria que você acompanhasse conosco. O capítulo 18 vai falar aqui, Deus anuncia a destruição de Sodoma e Gomorra. Já no capítulo de número 19, e alguns versos adiante, nós vamos ter a destruição das cidades de Sodoma e Gomorra. O capítulo 18, o verso 20, como texto base, está escrito assim: Disse mais o Senhor, porquanto o clamor de Sodoma e Gomorra se tem multiplicado, e porquanto o seu pecado se tem agravado muito. Capítulo 19, o verso de número 29, que já agora vai falar da destruição de Sodoma e Gomorra. Nos diz assim o verso 29. E aconteceu que, destruindo Deus as cidades da campina, Deus se lembrou de Abraão e tirou Ló do meio da destruição, derribando aquelas cidades em que Ló habitara. Esse são os nossos textos base para esse estudo de hoje. E como de costume nos nossos vídeos, nós vamos fazer aqui um contexto histórico e geográfico destas cidades. Então, Sodoma e Gomorra eram duas cidades, ok? Não era somente uma. Às vezes algumas pessoas imaginam ser uma única cidade, não, mas nós temos aqui duas cidades, Sodoma e Gomorra, que estavam localizadas na planície de Sidim, ou seja, próximo ali ao Mar Morto, uma região conhecida por sua fertilidade e riqueza antes da destruição. Então eram cidades ricas e férteis antes ali da sua destruição. Gênesis capítulo 13 e o verso de número 10 vai nos dizer assim: Levantou Ló os olhos e viu toda a campina do Jordão, que era toda bem regada, ou seja, antes de haver o Senhor destruído Sodoma e Gomorra, como o jardim do Senhor, como a terra do Egito, como quem vai para Zoar. Então eram parte, ou seja, Sodoma e Gomorra fazia parte ali de um conjunto de cinco cidades. Sodoma, Gomorra, Admar, Zeboim e Zoar. Então, a região fazia parte da antiga Canaã e suas terras eram bem desejadas
por sua aparência semelhante ao jardim do Senhor. Veja que interessante, né? Essas cidades prosperaram economicamente, mas, infelizmente, moralmente, estavam em ruínas. A abundância de recursos ali gerou orgulho, né, injustiça social e depravação sexual. Infelizmente, eram cidades prósperas, ricas, mas que moralmente estavam ali em ruínas. Escavações em sítios como ali ao sul do Mar Morto revelaram cidades antigas que foram destruídas ali por fogo intenso, né, compatível com estes relatos bíblicos, né, camadas de cinzas, enxofres e alta temperatura de combustão são encontrados ali nessas escavações, nesses sítios, né, tendo um relato bíblico ali falando que foram cidades naquela época destruídas por um fogo intenso. Então, Sodoma e Gomorra estavam, como eu disse, localizados próximo ao Mar Morto, uma região fértil e próspero naquela época. Então, quando Ló ele escolheu habitar ali, ele viu uma terra bonita, né? E interessante que vai dizer que a terra era como o jardim do Senhor, mas que os seus olhos não viam era a corrupção espiritual daquele lugar. Vejam só que Sodoma e Gomorra, aquela região, ela era uma região tão próspera, tão rica, que ela é comparada com o Jardim do Éden, ela é comparada com o Jardim do Senhor e até comparada mesmo com o Egito, que naquela época era a potência mundial. O Egito, que era um país próspero, rico. Vejam só que aquele lugar, aquelas campinas, aquelas cidades, né, como Sodoma e Gomorra, são comparadas como o Jardim do Senhor, o Jardim do Éden, ou como o Egito. Veja como que era tão próspera, tão chamativa aos olhos, né, olhar para aquelas campinas, olhar para aquelas regiões, era a sua prosperidade. Aquilo com certeza encheu os olhos de Ló, que Ló, quando viu aquelas terras bonitas, não pensou duas vezes em escolher, em habitar ali em Sodoma. Então esses são aqui o nosso contexto histórico, né, isso, geográfico daquela região. Então, só para fazer um resumo disso, então, Sodoma e Gomorra, né, fazia parte de um conjunto de 5 cidades, como eu disse, né, que é Sodoma, Gomorra, Admá, Zeboim e Zoar, que eram cidades prósperas naquela época e como a própria Bíblia relata que eram até comparadas com o Jardim do Éden, não é isso? Um contexto teológico e espiritual vai nos falar do clamor da injustiça. Foi o capítulo 18 e o verso de número 20 que nós lemos, né? O clamor, né, que subiu a Deus aqui, ele simboliza o grito das vítimas da opressão, da violência e da perversão que dominava ali aquelas cidades, né? Ou seja, a paciência divina de Deus ela é longa, mas o pecado coletivo ali e persistente desperta o juízo de Deus. Então Deus é um Deus de longanimidade, né? É um Deus longânimo, mas também que o pecado, quando ele é persistente, ele é coletivo, isso vai despertar também o juízo de Deus, porque Deus é amor, mas é justiça também, né? E Deus disse ali a Abraão, o clamor de Sodoma e Gomorra tem se multiplicado, ou seja, o pecado daquela cidade chegou diante de Deus e não era apenas a imoralidade sexual, ok? Quando nós falamos de pecados e principalmente quando falamos de Sodoma e Gomorra, a primeira coisa que nos vem à mente é a imoralidade sexual da cidade, né? Quando ali aqueles dois, nós vamos falar um pouco mais à frente, mas quando os anjos
ali vão até as casas de Ló, batem na porta de Ló, e aí os homens ali tentam, né, de algum modo, se deitar com os anjos, mas não era isso. O pecado de Sodoma e Gomorra não era apenas a questão da imoralidade sexual, mas era o quê? Era a soberba, o egoísmo, a injustiça social e a falta de compaixão pelos pobres, como nós podemos ler lá no livro do profeta Ezequiel, capítulo 16 e o verso de número 49. Vamos ler? Eu vou ler aqui para vocês, eu anotei. Livro do profeta Ezequiel, capítulo 16 e o verso 49. Olha o que diz. Aqui vai falar do pecado de Sodoma e Gomorra. Eis que esta foi a iniquidade de Sodoma, tua irmã. Eu vou explicar isso porque ele diz tua irmã. Eis que esta foi a iniquidade de Sodoma, tua irmã. Soberba, fartura de pão e próspera tranquilidade teve ela às suas filhas, mas nunca amparou o pobre e o necessitado. Vou repetir. Mas nunca, ou seja, está falando aqui de Jerusalém. Só que ele faz uma comparação com Sodoma. Assim como foi Sodoma, está sendo tu, Jerusalém. E eu vou explicar melhor. Mas nunca amparou o pobre e o necessitado. Então, este versículo aqui, ele descreve os pecados de Sodoma como o orgulho, a fartura e a ociosidade e a falta de ajuda aos necessitados. Então aqui o capítulo 16, o verso 49, faz uma comparação simbólica. Comparação simbólica com quem? Então, no contexto, aqui Deus está repreendendo Jerusalém, certo? Aqui Deus, neste capítulo de número 16, não é isso que nós falamos? 16 e o verso 49, Deus está repreendendo Jerusalém por seus pecados. E o profeta Ezequiel usa Sodoma como uma figura de comparação, não é isso? Então ele diz que Jerusalém é como uma irmã de Sodoma, mas ainda mais culpada. Por quê? Porque tinha mais luz espiritual e mais privilégios, é claro. Então o templo, a lei, os profetas, e mesmo assim Jerusalém se corrompeu. Então veja que aqui Ezequiel está repreendendo, através da palavra de Deus, da profecia que Deus dá a ele está repreendendo Jerusalém e ele compara com Sodoma. Então ele fala que assim como era o pecado de Sodoma, Sodoma era cruel, Sodoma não amparava os pobres nem os necessitados, assim estava sendo Jerusalém. Então o que eu quero dizer é que Sodoma representa aqui uma cidade que se afastou completamente de Deus, vivendo como se ele, Deus, não existisse. Então Sodoma representa isso, representa uma cidade que se afastou ou uma sociedade que se afastou completamente de Deus. E veja só como eu disse, que aqui Deus está repreendendo Jerusalém e compara Jerusalém com Sodoma e chama Jerusalém de irmã, assim como a tua irmã, né? Fazem essa comparação. Como eu disse, então o pecado de Sodoma não era só simplesmente, ou não posso usar esse termo simplesmente, mas não era só a questão da imoralidade sexual, mas principalmente ali por não amparar os pobres, necessitados, por ter fartura de pão e mesmo assim negar a ajuda àqueles que precisavam, a crueldade, né, a injustiça da cidade. Aí eu te pergunto, veja que nos dá a entender, claro, não existe pecadinho, pecadão, como a gente diz, mas dá-nos a entender que esses pecados foi o que mais incomodou a Deus. Foi justamente o pecado da injustiça, né? Não amparar o pobre e o necessitado. Esse foi um dos maiores pecados de Sodoma e Gomorra. Como eu disse e volto a repetir, Sodoma representa uma sociedade que se afastou completamente de Deus. E ela vive como se Deus não existisse. Será que ainda existem cidades hoje assim? Falando nos nossos dias de hoje, em pleno século XXI, ano de 2025, será que ainda nós temos cidades
que pode ser comparada com Sodoma e Gomorra, é para se pensar. Então vamos falar também aqui da intercessão de Abraão, Gênesis capítulo 18, do verso 23 ao verso de número 33. Então Abraão intercede por Sodoma, né, revelando, né, o coração misericordioso ali de Deus que busca salvar e não destruir. Ou seja, a justiça divina que não pune o justo junto com o ímpio. Então Deus ele não vai punir o justo junto com o ímpio, porque o nosso Deus é um Deus justo, né? Um Deus de justiça. E mesmo assim, veja que nem 10 justos foram encontrados ali em Sodoma e Gomorra. E isso mostra o nível de extrema corrupção moral daquela cidade, né? Que não encontraram nem 10 justos em uma cidade que era uma grande cidade na época, não se encontrou nem 10 justos. Veja que Abraão intercede dizendo: destruirá o justo com o ímpio? Ele faz uma pergunta para Deus, né? Quando ele intercede ali por Ló, ele pergunta: destruirás o justo com o ímpio? E ele começa aqui com 50, não é isso? Se tiver 50 justos, o Senhor destruiria, depois ele vai para 40, 30, 20 e depois ali para 10. E ainda assim, não havia 10 justos naquela cidade. Então essa passagem revela que o nosso Deus é misericordioso e paciente, mas também é justo. Nosso Deus é um Deus justo. Ele é misericordioso, ele é paciente, é longânimo, mas é um Deus de justiça. Então, o pecado de Sodoma, que nós lemos aqui lá em Ezequiel capítulo 16, verso 49, ele vai nos descrever o verdadeiro núcleo do pecado. Então, né, eis que esta foi a iniquidade de Sodoma, né? Soberba, fartura de pão, abundância de ociosidade, mas nunca ajudou o pobre e necessitado. Então, o problema não era apenas, como eu disse, a imoralidade, né, sexual, mas era o orgulho da cidade. Era o orgulho da sociedade ali, era o egoísmo, né, a injustiça e a falta ali de temor a Deus. Esse foi um dos principais pecados ali daquela cidade. E o juízo de Deus que veio, né? Então o Senhor fez chover enxofre e fogo e destruiu aquelas cidades e toda a campina. Vejam só que antes dela ser destruída, era uma cidade rica, próspera, uma cidade que tudo que plantava, né, colhia, era uma cidade muito próspera, mas que veio o juízo de Deus porque o povo ali não se arrependeu dos seus pecados. Então o fogo e o enxofre aqui representam um julgamento divino sobre o pecado e persiste, né, sobre o pecado que persiste ali, né? Esse pecado, ele persistia constantemente ali naquela sociedade. Então o enxofre e esse fogo que é derramado ali está representando um julgamento divino ali que Deus derrama sobre a sociedade. Então Deus dá a oportunidade. Deus dá a oportunidade, como os anjos em Sodoma, né, ali desceram para anunciar, para avisar a Ló. Mas quando há rejeição contínua, vem o juízo. Deus dá a oportunidade, mas se vem ali a rejeição contínua, Deus com certeza vai ter que derramar o seu juízo. Então, vejam só, 2 anjos chegam a Sodoma e são recebidos por Ló, claro. E o povo da cidade tenta praticar violência contra eles. Olha só como estava a situação, a imoralidade daquele povo, daquela sociedade. E isso mostra aqui a profundidade da degradação moral. Então, o Senhor fez chover enxofre e fogo ali do céu, né, em juízo total sobre aquele povo. Então, quando eles estão fugindo, aqueles anjos vão ali para avisar a Ló e sua família. Quando eles estão fugindo, a mulher de Ló, como nós conhecemos, a mulher de Ló olha para trás e se transforma ali em uma estátua de sal, né? Alguns teólogos hoje já dizem que não era sal, aquela coisa. Não vou entrar nesse detalhe, mas segundo as escrituras,
ela se transformou em uma estátua de sal. Então Jesus mencionou isso lá em Lucas, no capítulo 17, o verso 32. Lembrai-vos da mulher de Ló. Ela é retrato aqui de quem sente saudade do mundo, né? E perde o foco do propósito divino. Então a mulher de Ló, ela vai representar justamente isso. Por isso que Jesus fala em Lucas capítulo 17 e o verso de número 32. Lembrai-vos da mulher de Ló. Por quê? Porque a mulher de Ló, ela retrata aqui alguém que tem saudade das coisas velhas, tem saudade do mundo, do passado, e essa pessoa acaba perdendo o seu foco no propósito divino, essa questão de não olhar para trás, não é isso? Não olhar para as coisas passadas. Nós vemos até mesmo que o próprio povo, quando sai do Egito, está caminhando pelo deserto, muitas vezes lembrou do Egito, lembrou da cebola, lembrou das coisas do Egito. Ora, melhor era morrer lá no Egito do que morrer nesse deserto, onde não tem nem sepulcro para nós sermos enterrados. Então eles começam a olhar para trás. E este é um dos grandes pecados, né, do homem, quando ele tem a oportunidade, ele se arrepende, ele tem a oportunidade de ser salvo, ele olhar para trás, querer voltar, não é isso? Temos que tomar muito cuidado. Então, lições teológicas e espirituais: Deus é justo, mas também é misericordioso. Então, antes do juízo, vejam só, antes do juízo, ele sempre envia alertas e oportunidades de arrependimento. Foi tanto que nós falamos aqui da cidade de Nínive, não é isso? Deus mandou ali Jonas para pregar que havia um juízo de Deus, mas o povo se arrepende, não é isso? Mas antes de Deus derramar o seu juízo, sempre ele vai enviar ali alertas e uma oportunidade de arrependimento, que não foi diferente com a cidade de Sodoma e Gomorra. Então a intercessão tem poder. Vejam só, a intercessão ela tem poder. Abraão aqui, ele nos ensina que a oração pode, né, interceder por cidades inteiras, famílias e nações. Veja o que Abraão faz, ele intercede, né, pela cidade, ele intercede por o seu sobrinho Ló, que ali estava. Então a intercessão ela tem poder. Poder para salvar cidades, famílias e nações. Então o pecado social é tão grave quanto moral. Foi aquilo que eu falei, que um dos maiores pecados não era só o pecado moral daquela cidade, mas principalmente o pecado social. Então o pecado social, ele é tão grave quanto o pecado moral, né? Então, soberba, falta de compaixão e injustiça social foram parte do colapso de Sodoma e Gomorra. Foi o seu pecado social, não só moral, mas esse pecado social também pesou muito. E eu acredito que pesou mais, né? Claro, o pecado moral também é um pecado grave, mas também esse pecado aqui, pecado social, foi um dos que pesaram muito também ali para o julgamento, né, da destruição da cidade de Sodoma e Gomorra. Não olhar para trás. Nós estamos falando aqui sobre o quê? Nós estamos falando sobre lições teológicas e espirituais agora. Não olhar para trás. Então a esposa de Ló se tornou uma estátua de sal, lá em Gênesis capítulo 19, verso 26, como eu disse, alguns teólogos já defendem a tese que não era sal, era outra coisa e tal, mas eu não vou entrar nesse detalhe. Então, a esposa de Ló se tornou uma estátua de sal, Gênesis 19, 26, é um símbolo aqui de quem sente saudade do mundo e perde a visão espiritual. Foi o que eu disse, aquele que quer voltar para trás, aquele que teve ali a chance, né, de poder ser salvo. Deus está dando a oportunidade de ser salvo, mas ele mesmo assim quer olhar para trás, quer olhar para o mundo, quer voltar. Então, não olhar para trás, não olhar para o passado, para as coisas que já se passaram, eis que tudo se fez novo. Vamos para algumas curiosidades bíblicas e históricas falando sobre Sodoma e Gomorra. Então, a origem dos nomes
Sodoma e Gomorra, né? Sodoma significa queimada ou ardente, tá? E Gomorra vem da submersa ou coberta de cinzas. Esses são o significado do seu nome, Sodoma e Gomorra, queimada, ardente, né, submersa ou coberta de cinzas. São algumas curiosidades aqui que nós temos, curiosidades bíblicas e históricas. É possível explicação, então, natural que o local ali possui depósitos de betume e enxofre, como eu disse, foi encontrado em escavações em sítios ali próximo, depósito de betume, né, betume, enxofre, uma erupção ou um terremoto também poderia causar um fogo espontâneo, uma forma pela qual Deus manifestou o seu juízo. Então Deus manifesta desta forma, manifesta através de enxofres, fogo que desceu do céu. Então Jesus ensinou Sodoma, né? Jesus, ou no caso, Jesus mencionou, né? Jesus aqui, ele menciona Sodoma lá em Mateus capítulo 10 e verso de número 15. Jesus disse que no dia do juízo será mais tolerável o castigo para Sodoma do que para aquela cidade que rejeita o evangelho. Mateus capítulo 10 e verso 15, Jesus disse que aquele que rejeita o evangelho, a tolerância, né, ou seja, o castigo que foi em Sodoma não vai ser comparado com o castigo que seria com aquela cidade que rejeita o evangelho. Ou seja, o maior pecado é a rejeição à graça, é rejeitar a graça. Esse é um dos maiores pecados hoje, é rejeitar a graça. Então, a aplicação para os nossos dias atuais, nós já estamos encerrando. Hoje nós vivemos uma geração como Sodoma, infelizmente, confunde liberdade com libertinagem, ok? Então, aplicando isso para hoje, infelizmente, nós estamos vivendo aí uma geração como Sodoma, que vem confundindo o que é liberdade com libertinagem. Então, a abundância de recursos e o afastamento de Deus levam muitos à fraqueza espiritual. Hoje, graças a Deus, o nosso povo tem prosperado, né, o mundo, né, vamos falar assim, não só vários países, Brasil, outros países têm prosperado, Deus tem abençoado, então a riqueza, né, a abundância tem nos levado aí a nos esquecer de Deus, a essa dependência de Deus. Então a abundância de recursos está nos afastando de Deus e nos levando a uma fraqueza, nos levando aqui a uma fraqueza espiritual. Não há, mas aqui não sei se há uma esperança, né? O certo é a intercessão dos justos. Então nós temos que interceder. Então, assim como Abraão orou por Sodoma, a igreja, nós devemos orar por esta geração para que Deus tenha misericórdia e traga aqui o avivamento. Lembrai-vos da mulher de Ló, Lucas capítulo 17 e verso de número 32. Vamos sempre lembrar disso, né? Lembrai-vos da mulher de Ló. Foi um alerta de Jesus. Não vamos olhar para trás, não vamos olhar para as coisas passadas, para aquilo que já se passou, né? Vamos olhar somente para a frente, para o alvo, que é Cristo nosso Senhor. Concluindo aqui, então, Sodoma e Gomorra desapareceram, então, do mapa, mas suas lições permanecem vivas até hoje para nós. Deus continua sendo justo, santo e misericordioso. E hoje Ele nos chama para sermos luz em meio às trevas, sal em meio à corrupção e intercessores que impedem o juízo com suas orações. Então, se esse vídeo ou este estudo falou com você, quero te fazer um pedido mais uma vez. Deixa o seu comentário aqui, se você gostou, do que você gostaria que nós acrescentássemos, do que nós viéssemos a falar sobre Sodoma e Gomorra. Deixa aqui no comentário, compartilhe este vídeo com alguém que se interessa pelo estudo da Palavra de Deus, que gosta do estudo da Palavra de Deus, e inscreva-se em nosso canal
se você ainda não é inscrito. Porque aqui nós estudamos sempre a palavra de Deus com profundidade e temor. Que o Senhor sempre venha nos ajudar a viver em santidade, olhando sempre para o alto. E eu quero terminar aqui lá lendo um versículo da palavra de Deus na segunda carta do apóstolo Pedro, capítulo 2, versos 6 e 9. Eu vou ler somente um trecho, mas depois você lê aí todo. Segunda carta de Pedro, capítulo 2, verso 6 ao verso 9. Porque o Senhor sabe livrar da tentação os piedosos e reservar os injustos para o dia do juízo. Vou repetir, porque o Senhor sabe livrar da tentação os piedosos e reservar os injustos para o dia do juízo. Espero que você tenha gostado, que Deus continue abençoando a você, sua casa e toda a sua família. Até a próxima e um grande abraço.